Só sobrevive os insistentes. Não tem jeito. Diante da vida cristã, só sobrevive os insistentes. 4 passos para alcançar grandes milagres. Estou falando de grandes milagres. Eu já tive a graça de presenciar grandes milagres. Eu já tive a graça de viver na carne grandes milagres. De receber uma ligação assim, do outro lado do mundo, milagrosa, que providenciou algo extraordinário que eu nunca imaginei. Já recebi assim milagres na carne. De você chorar, de você ver. É sobrenatural. Agora, tudo que o mundo quer é tirar da vida cristã o sobrenatural. Mas ele existe. E hoje nós vamos aqui trazer 4 passos para alcançar grandes milagres. Repito. Existe e é totalmente lícita a insistência que vence a Deus. Os insistentes, eles saem na frente. Primeiro passo: reconhecer o que somos diante do milagre. Não somos donos de nós, ou seja, não é a gente querer uma coisa e vai acontecer. Não somos donos do tempo, não é a gente querer agora e vai acontecer agora. E também não somos nós que fazemos o milagre. Presta atenção. Primeiro passo, reconhecer o que somos. Não somos donos de nós, não somos donos do tempo e não somos nós que fazemos o milagre. Ou seja, reconhecer que somos pó, não somos nada e que é Deus que faz tudo. Esse é o primeiro passo. Resumindo aqui no Nordeste, fique no seu lugar. Se coloque no seu lugar. Na verdade a frase é essa: fique na sua. Fique na sua. Segundo passo para alcançar grandes milagres: estar no lugar certo. Eu vou dizer uma coisa para você. O lugar que estamos faz grande diferença para o milagre acontecer. Como assim, Guto? Nós vamos ver. O lugar que estamos faz grande diferença para o milagre acontecer. Mas como assim o lugar? O lugar diante de Deus. Se estamos longe, se estamos perto. Se a gente estava a 2 quilômetros de distância espiritual de Nosso Senhor, mas quando precisou do milagre veio correndo. Se a gente já estava perto, a gente só fez se achegar um pouquinho mais. O lugar que estamos faz grande diferença para acontecer o milagre. Terceiro ponto: suplicar o milagre com alma confiante. Ei, lembra da hemorraíza? Aquela mulher não tinha mais chance não. Eu vou lembrar para vocês aqui, rapidinho, uns pontos do que era uma mulher estar nos 7 dias do fluxo de sangue. Quando a mulher tiver fluxo de sangue, permanecerá 7 dias na impureza. Quem a tocar ficará impuro até a tarde. Toda cama que ela se deitar ficará impura. Todo móvel que ela se assentar ficará impuro. Todo aquele que tocar o leito dela vai ficar impuro. Todo aquele que tocar o móvel que ela tocou vai ficar impuro. Se um homem coabitar com ela, ficará impuro durante 7 dias. Quando a mulher tiver fluxo, fora do tempo, ou durante todo o tempo, assim será o leito dela durante todo o tempo. Ninguém poderá chegar perto. Presta atenção. Quando ela estiver curada, contará 7 dias, então estará pura. Advertireis os filhos de Israel a respeito de suas impurezas, para que não morra por causa delas. Nós estamos falando de uma mulher normal, de 7 dias. E aquela mulher que era fluxo todo dia.
como aquela mulher sofria. O móvel que ela tocasse, se alguém tocar, ficava impuro. Se alguém tocasse nela, estava impuro. Ou seja, ela não vivia. Ou seja, não tinha vida. Não tinha mais jeito para aquela mulher. Já haviam se esgotado todas as possibilidades. São Marcos vai dizer o seguinte: ela tinha gastado tudo com os médicos. E ela só fazia piorar. Todas as possibilidades humanas tinham se esgotado. Você já passou por alguma coisa assim? De você olhar e dizer assim: todas as possibilidades humanas se esgotaram. Eu já. Uns, eu vi o milagre. Outros, espero até hoje. Mas sabe aquela situação em que a gente diz assim: todas as possibilidades humanas se esgotaram? Isso se chama possibilidade de milagre. E aquela mulher estava correndo 2 riscos sérios. Primeiro, ela estava diante do chefe da sinagoga. E se ela tocasse em Jesus, na frente de todo mundo, ela podia ser morta. E aquela mulher gritava: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. É a gente gritando pelo nosso milagre. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Até que aquela mulher toca na barra da veste de Jesus. Mesmo no desespero do milagre, ela respeita e não toca em Jesus. Ela toca na barra da veste de Jesus. E é curada. Ela sendo curada, diante de uma multidão, Jesus poderia muito bem continuar andando. Mas não. Jesus pergunta: quem foi que me tocou? Quem me tocou? Porque eu senti uma força sair de dentro de mim. Foi assim ou não foi? Por que Jesus fez isso? Porque a forma que Jesus faz o milagre não é como mágica. Ele não quer que aconteça um milagre como mágica. Jesus não veio para fazer curas. Jesus veio encontrar pessoas. Jesus não era curandeiro. Jesus não veio para ser curandeiro. Jesus veio para encontrar pessoas. Por isso que suplicar com a alma confiante o grande milagre é a gente pedir que antes que Jesus venha com o milagre para a gente, Ele venha primeiro se encontrar com a gente. Porque o ponto da questão não é um milagre acontecer, é a gente se encontrar com Jesus. Você lembra do cego? O cego volta a enxergar. E Jesus vai e diz para ele: a tua fé te salvou. Vai lá. Ou seja, é a vida do cego que importa, não é o olho dele que está enxergando. Por isso que o último passo, o quarto passo, é se abandonar por inteiro. A força de Deus em nós é profunda. Eu lembro daquela outra mulher que chega, estrangeira. Jesus está lá no sul do Líbano, num lugar estrangeiro. Porque Jesus, quando ele queria descansar, fala muito isso, né? Jesus foi para Tiro, Sidônia. Tiro e Sidônia não é terra santa. Tiro e Sidônia já é o Líbano. Era terra de pagão. Mas por que Jesus ia para a terra de pagão? Porque Jesus queria descansar ou ensinar o seu discípulo. Tipo assim, se eu vou para um lugar que só tem pagão, ninguém vai vir atrás de mim para eu curar, ninguém vai vir atrás de mim, eu vou descansar, eu vou...
vou ficar aqui rezando, vou ficar com os apóstolos e vou ensinar para eles. Só que nesse dia foi diferente. Jesus estava lá, sossegado da vida. Aí vem uma mulher. Senhor! Não, ela diz assim, filho de Davi. Mas, filho de Davi, uma pagã. Reconhecer Jesus como filho de Davi. Ela foi esperta, né? Filho de Davi. Já ganhou ali, né? Um ponto, né? Já ganhou um ponto. Uma pagã chegar para Jesus e dizer, filho de Davi, Jesus já olhou para ela, né? Quem é que aqui nesse meio do mundo, que todo mundo é pagão, está me chamando de filho de Davi? Aí ela diz, minha filha está lá em casa, endemoniada. Vai lá curar. Tu podes curar. Mas Jesus era muito certo nas coisas. Se diz que ele veio para as ovelhas da casa de Israel e não para os pagãos. E ele diz, eu não posso. Eu não posso. Para os judeus, o nome que é utilizado para pagão é cão, cachorrinho. Os pagãos são chamados de cães, de cachorrinhos. E Jesus fala para aquela mulher, mas não fica bem eu deixar de curar alguém da casa de Israel, que tem fé, tirar o pão da boca deles, para dar aos cachorrinhos. Todo mundo que chegava diante de Jesus, Jesus curava, sim ou não? Sim ou não? Não. Não. Jesus só fazia o milagre se aquele milagre manifestasse o reino de Deus. O domínio de Deus na vida daquela pessoa. Não era uma simples cura. Não era um simples milagre. O milagre acontecia para o reinado de Deus chegar na vida daquela pessoa. Vai e não peques mais. Vocês lembram? Ou seja, não era todo mundo que chegava, Jesus me cure, que ele curava. Imagina uma pagã. Ele disse, mas não fica bem eu tirar o pão da boca dos eleitos, né, dos que tinham fé, para dar para os cachorrinhos. Jesus estava testando aquela mulher. Diante dos apóstolos que tinham fé, Jesus queria acabar mostrando para eles o coração de uma mulher que nem fé tinha, era pagã. Eita! Aí a mulher ganhou Jesus. Já tinha ganhado com o filho de Davi, né? Já tinha ganhado pedindo para ele curar a filha, para ele curar a filha dela que estava endemoniada. Aí ela deu a cartada final. Sim, Senhor. Mas os cachorrinhos também se alimentam das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aí Jesus diz, essa mulher, a fé dessa mulher é um exemplo para todos de Israel. E a filha da mulher ficou curada. Jesus, me dê ao menos uma migalha. Por que Jesus alcançou a graça de uma pagã ali? Jesus lembra que até pagão, às vezes, valoriza mais as coisas de Nosso Senhor do que aqueles que têm fé, a gente. Você percebeu que o milagre aconteceu para demonstrar o reinado de Deus na vida daquela mulher? Foi mais importante a filha dela ficar endemoniada ou aquela mulher ter se encontrado com Jesus e ter sido a primeira cura que aconteceu na vida de um pagão? Ali já era um anúncio de que também a graça de Deus tinha vindo para os pagãos. E aqui eu termino. Existe beleza na insistência que vence a Deus. Veja o caso da hemorraíça. Veja o caso da mulher pagã, a cananeia. O que a gente não pode é querer na nossa hora, no nosso tempo, do nosso jeito. Mas entender que nenhuma prece que sai da minha boca
ela é em vão. Jesus testa. Jesus viu naquela mulher uma fé extraordinária. Do mesmo jeito é a gente. Mesmo imerecido, alcançamos graças e bênçãos. Olha a sua vida. Tem problema? Tem. Mas você está aqui. Passou a Covid e você está vivo. E você está aqui. E seus filhos estão em casa. E você amanhã vai acordar. E amanhã você vai escovar os dentes. Amanhã você vai tomar café. Amanhã você vai ter o que tomar café. Eu lembro bem da história que o padre João Henrique contou pra gente. Que ele foi na África e faziam média de 4 a 5 anos que não ia um padre naquele lugar. E tinham crianças e jovens. E eles estavam praticamente há 2 dias só com uma refeição em cada dia. E chegou o padre com refrigerante e cachorro quente para todo mundo. Todo feliz da vida o padre. E quando ele ia pegar... Não, padre, espere. Fazem 5 anos que não vem um padre aqui. Reze primeiro com a gente. Reze primeiro com a gente. Para a gente agradecer. E o padre começou a rezar. Deu meia hora. Amém, vamos comer. Não, padre. Reze mais um pouquinho. Reze mais um pouquinho. E o padre rezou mais meia hora. Pronto, vamos comer. Não, padre. Mais um pouco. Reze mais um pouco. Reze. Depois de 2 horas de oração, eles disseram: pronto, pode servir o cachorro quente que a gente vai comer. E a nossa vida é tão boa. E às vezes o ordinário se torna tão normal que a gente esquece de olhar para nosso Senhor e dizer: Senhor, muito obrigado pelos milagres que eu não vejo. Muito obrigado pelos milagres que eu não agradeço. E quanto àquele milagre, eu termino perguntando. Na hora da missa, o padre faz essa oração. Na hora da transubstanciação. Transubstanciação vem de substância. A transubstanciação faz mudar a substância. O pão se torna carne, corpo de Jesus. O vinho se torna sangue. Sabe qual é a oração que o padre faz? Mandai o vosso Espírito Santo para que se tornem o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual a diferença do Espírito Santo que o padre clama para o Espírito Santo que você pede todo dia? Qual a diferença do Espírito Santo que o padre chama para o Espírito Santo que você diz: vem Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo. Será que o Espírito Santo, que é capaz de mudar uma substância de pão para a carne de nosso Senhor, de vinho para sangue de nosso Senhor, não é capaz de realizar um milagre na minha e na sua vida? Será que esse Espírito Santo, que é capaz de mudar uma substância, ele não é capaz de alcançar impossíveis na nossa vida? Não é capaz de alcançar milagres na nossa vida? Não é capaz de mudar uma situação humana, uma situação familiar, uma situação financeira, uma situação pessoal? Será que esse Espírito Santo, que todos os dias num grupo de oração, será que esse Espírito Santo que todos os dias a gente reza, a gente pede, a gente canta, que é capaz de mudar uma substância em outra, não é capaz de nos alcançar com seus milagres? Aonde está a nossa fé? Não podemos nos acostumar
em pedir, vem Espírito Santo, e esquecer quem a gente está chamando. Porque quem a gente está chamando, se a gente der abertura, Ele pode fazer coisas que os nossos olhos nunca imaginaram presenciar. Deixa esse Espírito Santo ser presente na tua vida. E na minha vida, também eu abro o meu coração para isso. E diante dessa força desse Espírito, seremos verdadeiros colecionadores de milagres. Só basta a gente querer. Se a gente confiar. Lembra de ontem? Do Evangelho? Ou foi antes de ontem? Ah, se você tivesse fé do tamanho de um caroço de mostarda, você pedisse a essa amoreira, olha, sai daí e se plante no mar. Duas coisas impossíveis: arrancar uma raiz de uma amoreira, que é uma raiz profunda, e ainda plantar ela no mar e ela florescer, e ela sobreviver, né? Duas coisas impossíveis. Essa é a fé do cristão, do católico, de um Deus que é capaz de tudo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.